Como escrever um livro? Eu sou pregador do evangelho, professor de escola dominical, e sou escritor também, influenciador, youtuber e escritor de livros também. E muita gente pergunta para mim, como que você faz? Como que você escreveu o seu livro? Como que você publicou? E eu estou gravando esse vídeo para ajudar você que tem esta curiosidade e esta necessidade, quer escrever um livro sobre algum testemunho de vida ou quer escrever um livro. Você sabe que escrever um livro é construir autoridade. Você vai deixando sementes na vida das pessoas por onde você passa. É muito legal. Essa semana eu encontrei um amigo e ele disse assim para mim, vou ler o seu livro, hein? Aí eu falei, qual o livro? Ele falou assim, o livro do propósito e dor lá. Minha esposa perdeu o bebê essa semana, eu vou ter que passar a noite com ela no hospital e eu vou ler aquele livro, afinal de contas o propósito é maior que a sua dor. Eu fiquei, claro, sentindo, triste pela situação dele, mas feliz porque o meu livro vai ser usado, está sendo usado num momento difícil para aliviar as dores desse momento, né? Esses dias eu estava na porta de uma igreja, uma irmã falou assim para mim, já comprei o seu livro, já li 5 vezes e cada vez que eu leio, Deus fala comigo de formas diferentes. Então, escrever um livro, escrever um livro é construir a autoridade. Pega aí lápis e caneta, anote as dicas que eu vou passar para você. Se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Primeira dica, tema dominante. Escreva sobre um tema que você domina. Você domina escatologia? Escreva sobre. Você domina pureza sexual, por exemplo? Escreva sobre. Agora, como eu sei um tema que eu domino? É um tema que você tem prazer e facilidade para falar sobre ele, para ler sobre ele e para escrever sobre ele. Anotou? Você tem facilidade para falar sobre, escrever sobre e ler sobre. O tema dominante é aquele tema que se você tiver uma semana para preparar um material para falar sobre ele, você fala. E se você for chamado e tiver meia hora para se preparar, você fala porque você tem domínio sobre esse assunto. Você tem autoridade para falar desse assunto. Você tem vivência sobre esse tema. Então, por exemplo, eu falo sobre arrebatamento, mas eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre escatologia. Então, eu não vou escrever sobre escatologia. E se você não domina um assunto, a escrita vai ficar chata, vai ficar maçante. Entende? Então, primeiro, escreva sobre um tema que você domina. Uma outra dica, anote tudo sobre o que você quer escrever. E agora eu vou abrir o coração. Eu tenho esses 2 livros. Esse aqui é sobre relacionamentos. 10 apps para uma conexão abençoada. Foi escrito em 2018. É um livro sobre relacionamentos, namoro, sobre amizade. É o primeiro livro que eu escrevi e publiquei. Esse livro é o segundo livro, é o meu livro de trabalho nesse ano, antes que eu lance o terceiro livro. O propósito é maior que a sua dor, baseado em 2 Reis, capítulo 5. Tenho recebido muitos testemunhos deste livro aqui. Agora, como os meus livros nascem? Eles nascem de palestras e pregações. Esse livro é uma palestra. Dezenas de vezes eu dei palestras para jovens e adolescentes sobre namoro, sobre pureza sexual, até que eu transformei num livro. Aí teve um dia que do nada, né? Eu tinha que sair para dar uma palestra, do nada, 25 anos dando palestra sobre o tema. Eu sentei no sofá às 6 horas da manhã e pensando, porque 9 horas eu tinha que estar num lugar para dar uma palestra sobre o tema, veio como uma música. Escrever livros para mim, ou esboço de pregações, é como escrever uma música. Literalmente é a sensação que eu sinto. Eu sinto e vem título e depois os títulos de cada capítulo. 10 é um número completo. 10. Vem o título e vem 10 subtítulos. Ou seja, os 10 capítulos deste livro. Então eu sentei do nada, você está entendendo-se do nada, né? E, 10 conexões para uma conexão, 10 apps. 10 apps, né? Seriam 10 dicas, aí eu quis usar a linguagem de internet, 10 apps. Aí eu escrevi, primeiro, Deus é antes de tudo, depois aprenda a orar, não brinque com desejos, proteja o seu coração, observe as conexões, a aliança, prepare-se para a independência, solteirice não é uma doença, aprenda a honrar pai e mãe, seja um exemplo a ser seguido. Pronto, conclusão.
Foi assim que nasceu esse livro. Então ele vem de uma palestra. Este livro aqui é uma pregação que eu preguei dezenas de vezes sobre aquela menina na casa de Naamã. Então aí, do nada ele escreveu, não, tá? Agora, como que isso acontece? Anotando tudo. Eu vou aqui passar rapidamente esse material para vocês, porque eu não posso dar spoiler, porque isso aqui é o meu livro novo, é o meu terceiro livro, que eu devo lançar no início de 25, se Jesus não voltar e me der vida e saúde. Ele começou com 3 folhas, que eu levei para o púlpito para pregar. Essas 3 folhas neste caderno viraram 9 folhas. A primeira vez que eu passei para o notebook, deu umas 40 folhas. E hoje, a última conta que eu fiz, nós estamos em mais de 100 páginas. Começou essa passagem aqui, ó, que é a primeira para o notebook, deu 4.000 palavras. Hoje nós estamos em mais de 15.000 palavras. Provavelmente eu vou ter que dar uma resumida. Uma outra dica. Um livro, para ficar legal, eu gosto desse tamanho, que é o 14 por 21. E ele precisa ter entre 8 e 10 mil palavras para ele ficar legal, quadradinho aqui, ó. Senão não fica legal para a gráfica fazer. Aí vai virar sabe a revista de EBD? Aí eles não vão fazer quadradinho. Eles vão fazer igual a revista de EBD. Aí não é legal, né? Não é um livro. Então o livro tem que ser quadradinho, a capa legal, ok? Então, pegou a dica? Eu começo no papel, escrevo, anoto. Cada anotação minha está associada a um capítulo específico. Então, anotação no capítulo 1. Então, aonde você olhar das minhas anotações, aqui está capítulo 1, no caderno capítulo 1, no computador capítulo 1. Para eu saber, ó, essa anotação eu vou encaixar lá no capítulo 1. Senão depois a gente não sabe, foi algo que eu sofri nesse livro aqui, tá? Então, ó, você para ter um livro legal, anotou? Entre 8 e 10 mil palavras, mas pode passar disso também, daqui a pouco você vai entender por quê. Outra dica, determine um período. Eu determinei que pelo menos eu vou escrever pelo menos um livro por ano. Determine um período. É incrível como as coisas se encaixam quando a gente determina um período. Esse livro aqui, ó, eu terminei ele porque eu determinei para mim mesmo que escreveria um livro esse ano de 2024. Até porque já tem um outro na fila, 1 ou 2. Eu quero escrever um sobre pureza sexual e quero escrever um para casais. Então eu tinha que terminar. Porque eu determinei um período, o último final de semana eu fiquei em casa durante o dia, porque eu tô sem carro, meu carro tá quebrado. E aí eu sentei no notebook o sábado o dia todo, o domingo 2 da tarde estava pronto. Falei, meu Deus, terminei. Fiz story no Instagram. Então determine um período. Se você não determinar um período, você nunca vai terminar de escrever o seu livro. Uma outra dica, pequenos textos, pequenos livros. Por quê? Porque você não é o Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque eu não sou o Hernandes Dias Lopes. Ou seja, pessoas que os seus livros vendem por si mesmos. Nós não somos. Se você fosse uma pessoa com o nome que tem o Hernandes Dias Lopes, entre tantos outros, mas falando dele, você não estaria assistindo esse vídeo. Tem gente que não entende isso. Tem gente que escreve livro e me dá livro que eu não leio. Por quê? Porque o livro tem 400 páginas. Eu olho aquilo e falo, gente, isso aí dava para ter feito um combo com 4 livros. Já não é cultura do brasileiro ler. Eu particularmente, tá? Então, o que eu escuto dos meus livros é assim. Eu li em uma semana. Eu li em 4 dias. Por quê? Porque é uma mensagem. Então eu vou pulando de capítulo para capítulo. Falo um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. O meu estilo de escrita é estilo Max Lucado. Você vê, os livros do Max Lucado, você lê rapidão. Por quê? Porque não são livros densos, não são livros técnicos. Ah, você quer escrever um livro técnico? Pode escrever. Agora lembra que se você escreve um livro técnico, você vai vender para técnicos. Eu escrevo um livro popular. A minha escrita é popular, assim como a minha pregação. Eu quero que milhares de pessoas me escutem, milhares de pessoas me leiam. E por que é interessante você escrever pequenos livros, pequenos textos? O custo é menor e sua expectativa também. Então, gente que é desconhecida, eu vou gastar 10 mil para publicar um livro. Aí ele vai no lançamento, vende 50 e depois vende 1 por mês. Aí ele fica chateado. Então eu preciso falar isso para você. Você precisa trabalhar a sua expectativa. Não vem dizer para mim que você vai escrever um livro
e não vai se preocupar se vai vender ou não. Não existe isso. Então, vá devagar. Eu já falo aqui de tiragem. Eu faço tiragem de 100 em 100. Então, toda vez que termina, eu bati aquela expectativa. Qual foi a minha expectativa? 100. De 100 em 100, eu já vendi acho que uns 2.000 desse aqui. Vendi 2.000. Eu não tenho 2.000 dentro de uma caixa aqui com dinheiro parado. Quer saber como fazer os trâmites, aonde eu faço, para onde que eu mando? Me chama aqui embaixo, me chama nas redes sociais. Tá? Então, pequenos livros. Agora, você quer escrever um livro grande, um livro maçante, um livro técnico, tudo bem. Olha essa dica, essa especial. Aumente o seu vocabulário. Gente, se o seu vocabulário é esse vocabulário de hoje usado em WhatsApp, esquece, você não vai conseguir escrever. Você vai ter que pedir para alguém escrever para você. E ó, tem como fazer isso hoje, hein? Tem como fazer isso hoje com inteligência artificial, mas deixa para lá. Não é o meu caso, hein? Eu tenho as provas aqui que eu escrevi isso aqui, hein? Você precisa aumentar seu vocabulário, tá? Aumenta o vocabulário. Assistindo filme, lendo outros livros, escutando palestras, aumenta o seu vocabulário. Senão, você vai ter pouca coisa para escrever e vai usar as mesmas palavras. Você precisa aumentar o seu vocabulário para colocar umas palavras ali diferentes, né? Às vezes com o mesmo significado, mas uma palavra diferente. Formato, eu já falei, 14 por 21, tá? 10 a 15 mil palavras, tá? De 8 a 10, mas o meu tem 15 mil palavras. Eu vou conseguir dar uma resumidinha nele. Os meus outros dois eu precisei escrever a mais. Esse provavelmente eu vou ter que diminuir, mas eu já explico por que o meu deu 15 mil palavras. Porque todas as citações, eu uso muito texto bíblico nas minhas pregações. Tem gente que lê um versículo e depois ele não fala mais nada da Bíblia. Eu, nas minhas pregações, eu tenho uma marca que é, eu leio o texto que eu vou pregar e depois, ao longo da minha pregação, eu leio 4, 5, 6 versículos, eu leio. Não é que eu cito, eu leio. Eu tenho dificuldade em memorizar versículo bíblico. Então eu tenho que, por isso que eu monto o esboço no celular, porque eu já vou, e aí eu já tiro o print do texto que eu quero ler, então eu não preciso ficar procurando a Bíblia, eu já vou, clico em cima e já vou lendo. Então veja, então por que o meu chegou em mais de 15 mil palavras? Primeiro porque para mim foi uma meta pessoal, falei, quero ver até onde vai esse negócio aqui. Quando eu vi, chegou a 10 mil, quando eu vi, falei, vai passar de 15 mil, deixa passar. Um pouco disso se deve ao fato de que todos os textos bíblicos deste meu novo livro, eu não coloquei só a referência, eu coloquei o texto. Entende? Então tem no início do livro, tem acho que uns 2 capítulos inteiros falando sobre José, né? Então essa é uma parte que eu vou poder, quem sabe, resumir e colocar ali, leia esse texto só. Mas ele ficou com 15 mil palavras. Por quê? Porque financeiramente, para ser viável, um livro precisa ter menos de 100 páginas, porque aí você vai conseguir ter um lucro aproximado de 200%. Você vai ter um lucro de 200%. Então, por exemplo, eu vendo esses livros meus a R$30. R$30. Eu não vou vender um livro a R$ 39,90, a R$ 59,90. Não vai vender. Então eu vendo a 30. Aí se o meu irmão fala, leva 2 por 50, leva 2 por 50, não tem problema, sabe? Aí às vezes vem um jovem e fala ali pra mim, fica rodeando, tal, eu dou um, porque o meu custo é baixo, ok? Meu custo é baixo. E quando eu mando fazer 100, eu gasto um custo baixo. Agora, se você faz um livro com 300 páginas, irmão, você vai ter que vender um carro para fazer uma tiragem dele. Entende isso? Entende isso? Então não vale a pena, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo aqui sobre como você faz para escrever um livro, das dicas que eu passei. Se precisar de mais dicas, se quiser um atendimento personalizado, uma mentoria personalizada para o teu livro, me chama aqui, meu WhatsApp está aqui embaixo, meu Instagram está tudo aqui embaixo. Vai ser um prazer ajudar você, vai ser um prazer fazer uma mentoria personalizada para você sobre como escrever um livro, tá certo? Deus te abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo.